Pois bem, eu me chamo Lucas Sossi e agora daremos continuidade com o nosso mini curso a respeito da democracia deliberativa na visão de Jürgen Habermas, passando a terceira parte de seu texto. Nesta parte nós exploraremos um pouco a respeito da efetividade e validade da teoria habermasiana em seu próprio texto ali, então uma noção que o próprio autor traz. Pois bem, logo de início, Habermas ele traz à tona que há uma relação inseparável entre Estado de Direito e democracia. Isso ocorre porque a legitimidade das leis advém do procedimento comunicativo desenvolvido no âmbito da democracia deliberativa. Ou seja, a legitimidade de uma lei, ela advém do próprio processo democrático, ao contrário de algumas correntes do direito que alegam, por exemplo, no caso do justnaturalismo, de que a legitimidade adviria de uma ordem moral superior, ou do próprio justpositivismo, que diria que a validade adviria da mera positivação daquela lei. Pois bem, nesse sentido, o autor ele defende que cabe ao processo democrático assegurar uma simultaneidade entre uma autonomia privada, concebida aqui como os direitos subjetivos individuais que esses cidadãos detêm, com uma autonomia pública, que seria a participação desses indivíduos no processo de tomadas de decisão, de modo a melhor legitimá-las à visão da democracia. Dessa forma, os cidadãos detentores de direitos subjetivos participam ativamente na formação da opinião política racional, que, por consequência, lhes assegura e protege seus direitos individuais. E isso decorre de um fato que o Habermas chama atenção ao longo de seu texto, de que a autonomia privada e a lei positiva se apresentam em uma relação de que a lei positiva não pode existir sem a autonomia privada e a autonomia privada não pode existir sem a lei positiva. Então nós temos aqui uma relação de circularidade que o Habermas chama atenção um pouco à frente em seu texto. Pois bem, nesse sentido, chama-se atenção também que Habermas traz uma análise de como esse processo ele é estabelecido. Ele chama atenção a duas etapas principais. Uma etapa horizontal e uma etapa vertical. Pois bem, no que tange a etapa horizontal, o Habermas ele traz à tona que os cidadãos se reconhecem entre si como iguais e desta forma eles concedem-se mutuamente direitos a seus congêneres. Enquanto que na etapa vertical há um estabelecimento de uma constituição que garante a proteção destes indivíduos perante o Estado. Assim, Habermas chama atenção a um ponto muito importante, que ao contrário do que defendem muitos liberais, a proteção do indivíduo perante ao Estado, ela não advém meramente de direitos que lhes são inatos, mas sim de uma concessão mútua entre essa sociedade. Eu sacrifico um pouco da minha liberdade em prol de que você possa exercer isso. Eu te reconheço como igual, então não farei isso e você deixará de fazer aquilo para mim. E isso é um ponto muito crucial para que possamos entender a teoria habermasiana como um todo. Neste texto, ao longo de todo este texto, que é um texto introdutório a esta perspectiva habermasiana de democracia deliberativa. Nessa perspectiva, fica muito claro de que o direito é estritamente relacionado à democracia. De modo que se percebe que o direito ele não é um sistema fechado em si, mas ele sim depende da vida ética e democrática de seus cidadãos, bem como de uma cultura política liberal que lhes assegura o exercício desses direitos. De forma que a democracia é a própria fonte de legitimidade do direito. Continuando agora, passando para a fase final desse texto habermasiano e por consequência de nosso minicurso,
Jürgen Habermas, ele traz à tona a questão paradoxal do direito. Por que paradoxal? O autor ele chama atenção que o direito reduz o conflito potencial entre liberdades individuais mediante o emprego de meios coercitivos que somente existem enquanto reconhecidos como legítimos pelos cidadãos. Ou seja, esclarecendo um pouco essa frase do texto de Habermas, nós podemos perceber que o Estado detentor do monopólio do uso legítimo da força, ele apenas detém este monopólio enquanto os cidadãos em si reconhecem sua legitimidade enquanto monopolizador, sacrificando e abdicando parte de sua liberdade em prol da concessão de direitos individuais, em prol de uma vida um tanto quanto mais amena em sociedade, um tanto quanto mais pacífica. Desta forma, a força integracional que une os cidadãos assume uma feição um tanto quanto peculiar, da qual o direito ele se aproveita dela para ter a sua legitimidade em si, ou seja, o direito se estatui com base nessa questão paradoxal. Qual seria essa questão paradoxal? Existe um risco permanente de dissenso entre os cidadãos, um risco permanente de conflito entre os cidadãos. Então, o que ocorre? Esses cidadãos, ao invés de conflitarem entre si, surge o direito para trazer uma maior pacificidade à vida destes cidadãos. Entretanto, isso é benéfico para o próprio direito. Por quê? Porque este dissenso, ele fomenta discursos políticos que são legalmente institucionalizados. Discursos estes, os quais o direito retira a sua própria fonte legitimadora. Ou seja, vemos aqui como se fosse quase um sistema autopoético. Ou seja, da democracia advém a legitimidade do direito. E o direito que garante e assegura uma efetiva participação democrática de seus cidadãos. De forma que não mais a força impera nesse sentido para a imposição de uma lei. A força impera para a imposição de uma norma. Não. Ou uma lei moral impera de forma a se sobressair na lei. Muito pelo contrário. Agora, o melhor argumento debatido democraticamente entre os congêneres que são os cidadãos, que são vistos como os iguais, que têm direitos estatuídos pelo próprio Estado. Esse debate entre os cidadãos, essa deliberação entre os cidadãos, advém as normas em uma forma de democracia deliberativa. E se as normas apresentam sua própria legitimidade, elas têm como fonte de sua legitimidade a democracia. Pois bem, assim encerramos o nosso mini curso sobre Jürgen Habermas. Esperamos que seja um curso muito produtivo ao longo dos seus estudos, de suas exposições e de suas pesquisas. Desde já, saúdo a todos, boa noite, bom dia ou boa tarde.